Então, Iniciar a gravação. nós vamos iniciar a nossa gravação agora, como a gente sempre faz aí, nas aulas em que essa gravação é feita em conjunto com os alunos. Estamos comunicando a vocês, aqueles que tiverem algum problema, por favor, fiquem fora, né? Mas não deixem de assistir às nossas aulas aí, porque o conteúdo é importante, né? O conteúdo é importante. Então, só antes de iniciar tipos de CLPs, vamos rapidamente, mas é muito rapidamente mesmo, falar, ou pelo menos mostrar o que nós vimos na aula passada, né? Então, começamos a falar sobre os blocos básicos, falamos das entradas inicialmente, né? O bloco das entradas, falamos dos dois tipos que é possível, ou seja, entradas digitais e entradas analógicas. Obviamente, quando eu tenho entradas digitais, é porque os meus sinais são digitais, e quando eu tenho entradas analógicas, é porque os meus sinais são analógicos, né? Falamos um pouco de conceito, né, do que vem a ser uma entrada digital, bloco de entrada digital, né, para ficar um negócio mais certeiro, né? Falamos também sobre o que é um bloco de entradas analógicas, demos exemplos dos dois casos, né? Exemplos de entradas digitais, exemplo de entradas analógicas. Falamos em seguida sobre o bloco lógica de controle, onde a gente chamou a atenção de que esse bloco ele é composto por duas partes, né? Dois pedaços importantíssimos, né? O primeiro pedaço diz respeito à CPU, né? A unidade central de processamento, ou seja, é onde é realizado todo o processamento do CLP. E depois falamos das memórias, né? A gente até enfatizou que a gente sempre vai falar no plural, justamente porque a gente tem memórias no CLP, é mais do que uma, né? Isso na aula de memórias a gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito. Então, esse bloco lógica de controle, na realidade, ele se resume à CPU, que é responsável por executar as funções. Que funções? Aquelas funções que a gente determinar através do meu programa, né? Através do programa em si. E as memórias que têm a finalidade de armazenar comandos, armazenar valores, né? Armazenar dados e assim por diante, como toda e qualquer memória, né? Esse é o bloco lógica de controle. Depois falamos das saídas, né? O bloco básico das saídas, que da mesma forma que as entradas, elas podem se comportar em dois aspectos distintos, né? Eu posso ter saídas digitais, né? Saídas digitais, e posso ter saídas analógicas. Da mesma forma que a gente ressaltou lá nas entradas, é válido aqui o fato de que saídas digitais significa que eu estou enviando sinais digitais. E saídas analógicas significa que eu estou enviando sinais que variam ao longo do tempo, né? Que variam ao longo do tempo. Então, são as saídas analógicas. Também demos exemplos, né? Demos exemplos do que podem ser descritas como bloco das saídas digitais, né? Exemplos de como é que a gente utiliza e quais são os dispositivos, quais são os atuadores, né, que são conectados a essas saídas digitais. E da mesma forma fizemos o mesmo procedimento com as saídas analógicas, né, mostrando exemplos, falando a respeito dessas informações, tá?
Então, saídas analógicas, saídas digitais, entradas analógicas e lógica de controle, bloco da lógica de controle. Aí nós paramos aqui, né? Paramos aqui. Íamos começar, melhor dizendo, isso daqui, mas devido ao adiantado da hora, resolvemos deixar isso aqui para a aula de hoje, né? Para que não tivesse nenhum tipo de comprometimento. Antes de a gente iniciar para valer esse aqui, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma observação, se alguém tem alguma dúvida, né? Que não deixe isso para frente, porque isso se transforma numa bola de neve, né? Essa dúvida ela vai crescendo ao longo do tempo, e aí quando chega lá na frente, a gente percebe que não consegue fazer nada por causa de dúvidas básicas que ocorreram lá atrás. Então, o canal está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, algum comentário. Por enquanto eu não tenho dúvida, professor. Ok. Perfeito. Professor, quais tipos de memória exatamente que são utilizados? Então, nós vamos ter uma aula específica disso daí, né? Específica. Nós vamos ter uma aula em que nós vamos falar só das memórias, né? Que tipos de memórias nós utilizamos em CLP e dentro dos tipos de memória, como cada memória se comporta com o CLP. Então, se você me permitir, eu pediria para você ter só um pouquinho de paciência para a gente poder falar nessa aula a respeito das memórias, porque senão nós teríamos uma aula completa aqui só para falar de memórias, tá? Então, a gente vai falar disso daí sim. É uma aula específica nossa, tá? Tudo bem? Correndo tudo certo, amanhã a gente já começa a falar disso. Então, aguenta mais um pouquinho. Se amanhã tivermos condições de aula andar normalmente, já seria amanhã, então. Ótimo, ótimo. Alguma coisa com relação a outros assuntos que a gente poderia esclarecer? Ou podemos ir em frente aqui? Muito bem. Mestre, então eu lhe peço só a minha ajuda, no sentido de que eu estou com tela compartilhada, não sei quem está levantando a mão, não consigo visualizar, e aí você me dá um toque, por favor, tá bom? Perfeito. Está em monitoramento, até o presente momento ninguém se manifestou. Seguimos no jogo. Perfeito. Então, tipos de CLPs. Ou seja, nesse instante, a gente parou um pouquinho os blocos básicos, porque nós já falamos dos 3 básicos principais, vamos falar assim. Então, aí chegou o momento de a gente falar um pouquinho sobre os tipos de CLPs que existem, né? Então, esses CLPs, eles normalmente são classificados através da disposição dos elementos que constituem cada CLP, ou seja, dos elementos chamados blocos básicos, né? Como nós falamos das entradas, saídas, CPU, memórias, né? Então, de acordo com a disposição desses elementos, vem a classificação do tipo do CLP. Então, o CLP se classifica em 2 grandes famílias, né? 2 grandes famílias. A primeira família são os CLPs compactos, né? CLPs compactos. E a outra família são os CLPs modulares, compactos e modulares. Vamos começar com os compactos, né? O que é um CLP compacto? Um CLP compacto, a característica básica dele, ele é composto de uma única unidade, né? Uma única unidade. Você tem a visualização, já eu vou mostrar para vocês, mas ele é uma única unidade, uma única caixa. Muita gente gosta de chamar de um único frame, né? Um frame somente, uma única caixa. E o que acontece? Isso tudo está incorporado, todos esses blocos básicos citados anteriormente estão incorporados nesta
unidade, nesta caixa, neste frame. Então, essa caixa, esse frame vai conter a fonte de alimentação, claro, né? Porque eu precisaria ter a fonte para alimentar tudo aquilo que o CLP tem de blocos lá, né? A própria CPU, né? A central de processamento, e os módulos de entrada e saída, né? Os módulos, os blocos básicos de entrada e saída. Então, para nós usuários, né? Nós usuários que vamos utilizar um CLP compacto, simplesmente o acesso ele é restrito aos conectores, né? Então você tem os conectores, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, ou borne, ou terminal, pode se chamar de qualquer coisa, mas os conectores aonde você vai conectar os dispositivos, né? Dispositivos esses ou de campo não, os dispositivos de campo, ou entradas ou saídas, né? Esse tipo de estrutura, dá para se perceber, normalmente é empregada quando eu tenho CLPs de pequeno porte, né? O que significa um CLP de pequeno porte? CLP de pequeno porte é um CLP que tem poucas entradas e poucas saídas, né? Tem até 32 entradas, até 20 saídas, ainda é considerado um CLP de pequeno porte. Então, esses CLPs de pequeno porte, eles se caracterizam normalmente por uma única unidade, né? A gente separou aqui três figuras, né? Três figuras de 3 CLPs compactos, para que vocês possam visualizar, né? Possam visualizar. Não estamos com ele aqui nas nossas mãos, né? Mas dá para a gente visualizar e acreditamos que o entendimento fique fácil também. Como vocês podem ver, ó, é uma única unidade, né? Se você for olhar essa unidade, ela não apresenta nem separação entre um elemento e outro. Porém, o que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, aqui em cima, nesse primeiro caso aqui, nós temos aqui as entradas, né? Todas as nossas entradas essas que podem ser digitais, podem ser analógicas, né? Temos aqui a fixação mecânica, né? A fixação mecânica do CLP no painel onde ele vai ser instalado, né? Então, aqui eu tenho a fixação puramente mecânica e a parte da alimentação, né? Eu tenho que chegar com uma alimentação, tá? A fonte de alimentação do CLP ela está incorporada aqui, porém eu tenho que alimentar a fonte, né? Para que ela possa suprir as tensões comuns para esse tipo de sinal. Aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha, eu tenho ainda a possibilidade, neste caso desse CLP, ele tem uma pequena IHM, né? Uma pequena IHM, uma interface homem-máquina, né? De tal forma que eu consigo aqui mostrar alguns valores, mostrar algumas informações, inclusive algumas mensagens, né? Então, aqui tem algumas teclas que me permitem navegar por essa IHM, né? Por essas informações que eu tenho colocado aqui, né? E aqui na parte inferior, na parte de baixo, estão as saídas, né? As conexões das minhas saídas. Então, entradas normalmente ficam em cima, saídas normalmente ficam embaixo, né? Então, tenho aqui as minhas saídas, todas essas daqui são saídas, todas essas daqui são entradas. Então, aqui nesse mesmo frame, nessa mesma unidade, eu tenho fonte de alimentação, bloco básico das entradas, bloco básico das saídas, a nossa CPU, ela está incorporada aqui, né? A nossa unidade central de processamento, e as memórias, né? As memórias também estão incorporadas aqui. Tá? Aqui nessa figura de baixo, a gente apresenta outros fabricantes, né? Só para que todo mundo tenha a possibilidade de visualizar outro tipo de frame, mas não deixa de ser algo bastante parecido, ou seja, entradas aqui em cima, saídas aqui embaixo, eventualmente a tensão de alimentação
ela pode chegar aqui por baixo em alguns fabricantes. No caso aqui, esse em particular, a tensão de alimentação chega aqui por baixo, né? Tenho ainda algumas possibilidades aqui de comunicação, né? Eu posso me comunicar com esse CLP com outro tipo de equipamento, e assim, por isso que eu tenho essas portas aqui específicas para fazer esse tipo de comunicação, né? E aqui mais um outro fabricante, onde a gente tem, vocês podem observar, basicamente a mesma característica, né? Entradas, saídas, alimentação aqui, e aí a coisa segue dessa forma. Então, em linhas gerais, um CLP compacto, ele tem essa característica aí, essa visualização, né? Você consegue visualizar dessa forma aí. Vamos falar um pouquinho, depois eu dou um espaço para quem quiser perguntar alguma coisa. Vamos falar dos modulares, né? Eu acho que... O Adiel levantou a mão, Farkas, talvez, não sei se era pertinente aos de pequeno porte. Adiel? Professor, por que aquele CLP o inferior da esquerda tem 3 bornes de alimentação de energia? Na realidade, ele pode ser alimentado com um range, né, de alimentação. Então, provavelmente, eles deixaram aqui a possibilidade, por exemplo, se eu for alimentar em corrente contínua, ele pode ter essa possibilidade. Eu uso 2 bornes qualquer, 2 conectores qualquer. Se eu for alimentar em corrente alternada, uso outros bornes, né? Alguma coisa no gênero aqui. Infelizmente, na foto, não ficou muito claro de visualizar o porquê essa característica, né? Mas é um detalhe, eu acho que isso é realmente um detalhe. Tá? Modelos mais antigos, você tinha um terminal ali para terra, né? Os mais novos, o aterramento, quando existe, você faz na carcaça. Provavelmente seja isso, porque esse modelo aqui, acho que é um modelo antigo. Tá? Então você tem, por exemplo, fase, neutro e um terra. Tá? Já nos modelos em corrente contínua, como os de cima ou da direita, né, você já não tem esse tipo ali no caso. O de cima já trabalha em 24 volts. Então você põe o positivo e o negativo. E ele tem um pino externo de carcaça para fazer aterramento do case. Tá? Provavelmente seja isso. Pode ser. A nossa preocupação maior é que vocês tenham a visualização, né, agora, nessa altura do campeonato, que vocês tenham uma visualização o que vem a ser um CLP compacto, né? Então, a gente procurou ilustrar ao máximo para que vocês pudessem ter essa noção do que vem a ser um CLP compacto, né? Essa é a nossa intenção maior aqui. O Enzo também queria fazer uma questão, Enzo? Professor, aqui não apareceu que está gravando a aula, não. É porque eu não utilizo o gravador do Teams. O gravador do Teams ele some com 20 dias. Fica tranquilo que já tem 18 minutos e 30 segundos gravado. Beleza, valeu. Muito bem. Então, passamos agora a outra família, né? A família dos CLPs modulares, né? Então, como o próprio nome indica, né? O nome sugere, né? Os modulares, ele é formado por uma estrutura totalmente modular, ou seja, uma estrutura em módulos, né? Em que cada módulo executa uma determinada função. Então, cada módulo normalmente diz respeito a um módulo básico, a um bloco básico, né? E cada um desses módulos, desses blocos, são colocados, normalmente eles são encaixados, são plugados, né? É um plug em posições pré-definidas. Então, o que acontece? Eu tenho lá uma estrutura, nós vamos mostrar para vocês já no próximo slide, né? Uma estrutura, um rack, né? Um rack. Esse rack é fixado a um painel, esse rack tem um chassi, né? E a partir daí você tem posições pré-definidas
para cada módulo, né? Para cada módulo que você vai usar, que você vai utilizar, né? Formando dessa forma uma configuração que já não é mais de pequeno porte, ou seja, já é uma configuração que a gente costuma dizer que é de médio ou de grande porte, né? Médio porte, ou seja, eu posso trabalhar com até 300 entradas e saídas, 500 entradas e saídas, né? Dividindo entre entradas e saídas, sejam elas algumas delas analógicas, outras digitais e assim por diante. Então, esses módulos, eles são colocados nessa estrutura, nesse rack, nesse chassi. Então, só para orientar um pouco, pode-se ter o processador e a memória em um único módulo com fonte separada. Esse eu diria que é o mais comum, né? Eu tenho normalmente um módulo específico de processador, né, de processamento, com memória, né, e um único módulo só para fonte. A fonte, normalmente, ela tem que fazer algumas funções. A gente vai ver na aula que ela tem algumas funções. Ou, então, as três partes juntas em um único módulo. Posso ter também processador, memória e fonte num único módulo, tá? Também isso é possível e não é difícil de encontrar fornecedores que forneçam dessa forma, tá? Já o sistema de entradas e saídas, ou seja, os blocos, né, de entrada e saída, ele é totalmente decomposto em módulos conforme suas características, né? Vamos entender um pouquinho isso daí para a gente poder visualizar melhor, né? Então, está aqui, da mesma forma que a gente mostrou para vocês um CLP compacto, está aqui um CLP modular, né? Dá para a gente perceber aqui, está aqui claramente a minha fonte aqui, né? Olha a minha fonte, ela tem um tamanho, esse é um CLP da Allen Bradley, né? Americana, né? Rockwell. Então, ele está aqui com a fonte, né? Um CLP que tem uma fonte até que interessante. Olha o sistema de entradas e saídas. Aqui está em inglês, né? I/O System. I/O é input e output, ou seja, entradas e saídas, sistema de entradas e saídas. Então, cada tipo de módulo tem uma característica. Módulo de entradas digitais, para transistor ou em transistor, módulo de entradas digitais para relé. Então, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Saídas da mesma forma, né? Saídas da mesma forma, ou seja, o sistema de entradas e saídas ele é caracterizado por módulos específicos, né? Já a minha CPU, olha a CPU aqui, o controlador, né? A CPU, juntamente com as memórias, elas já estão aqui nessa outra posição. Então, esse CLP, ele tem essa característica, né? A CPU fica nessa posição pré-definida. Esse, em particular, ele tem um módulo a mais, que a gente vai falar bastante lá no quarto módulo, né, quando a gente estiver trabalhando no quarto módulo, que é a parte de comunicação, né? Como que esse CLP pode se comunicar com outros controladores ou com outros dispositivos inteligentes através de uma comunicação serial, né? Então, esse módulo tem essa característica, permitir que o CLP possa se comunicar com outros dispositivos, não através das entradas e das saídas, mas sim através de uma comunicação serial, tá? Mas não se preocupem muito com isso, porque, como eu disse, isso aqui vai ser objeto de estudo lá no quarto módulo. No quarto módulo, a gente fala bastante disso daqui, até a exaustão, né? Então, aqui a gente gostaria só que vocês visualizassem, né? Pudessem perceber que esse se trata de um CLP modular, ou seja, eu vou adquirindo módulos e vou
colocando esses módulos, inserindo esses módulos na minha estrutura, no meu chassi, no meu rack, né? Vamos entender um pouco o que é isso daí. Então tá aí, ó. Aqui a gente tem, não é uma foto, mas é um esquemático, né? Mostrando com um pouco mais de detalhes isso daí, né? Ou seja, temos aqui um rack, né? Um rack. Esse rack ele pode ter o seu chassi, os seus slots, né? Estou usando alguns termos que eu acho que é bom vocês já começarem a se acostumar. Slots são esses espaços reservados para cada módulo. Eu posso ter esses slots totalmente preenchidos, né? Ou não. Depende tudo da minha aplicação, né? A minha aplicação é que vai dizer para mim quais são os módulos que eu vou precisar. Neste caso aqui, olha aqui, ó, eu tenho a fonte, né? A fonte de alimentação está aqui. Eu tenho a CPU, né? A unidade central de processamento, que já inclui as memórias, né? Tenho aqui as minhas entradas digitais, ó, entradas digitais. Tenho aqui as minhas saídas digitais. Tenho aqui minhas entradas analógicas, minhas saídas analógicas, e aqui eu tenho entradas para termopar, né? TC, thermocouple, né? TC, thermocouple. Entradas para termopar. Então, termopar é um sensor dos mais importantes, eu diria que talvez seja o mais importante para se medir temperatura dentro da indústria, né? Então, eu tenho módulos especiais, né? Módulos especiais para receber sinais de termopares, né? Termopares. Se a gente retirar esses módulos aqui do meu rack, a gente vai ter essa visualização aqui, né? Essa visualização. Então, o backplane é onde você tem a condição de ir encaixando, né? Por isso que a General Motors, lá na primeira aula nossa, ela falou que ela gostaria de ter uma estrutura onde os módulos fossem encaixáveis, né? Encaixáveis. Eles já tinham uma visão, vamos dizer, futurista, lá na década de 60, né? Metade da década de 60, final da década de 60, do que seria uma estrutura encaixável. Hoje a gente conhece isso como plugin, né? Uma estrutura plugin, onde você onde você plugueia cada um desses módulos aqui descritos, tá? Então é isso, pessoal. Estrutura CLP compacto e CLP modular. Dou uma pausa aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta e também para molhar minha garganta. Professor, tem sequência certa? Tipo, a CPU tem que sempre ficar do lado da fonte, ficar do lado da entrada, da saída? Normalmente, alguns fabricantes, eles estipulam endereços pré-definidos. Normalmente, sim. Ou seja, determinado bloco ele tem que ser montado em tal lugar, e isso vem escrito lá no manual, isso vem determinado, às vezes, no próprio chassi, no próprio rack. Sim, normalmente é assim que funciona, numa estrutura modular, tá? Porque o backplane precisa ter a capacidade de se comunicar e receber as informações corretas, né? Se tiver conectado em lugares errados, vai dar confusão, né? Vai dar confusão. A Diel quer se manifestar também? Professor, os conectores de todas as empresas são da mesma maneira ou eles não podem trabalhar entre si, as diferentes... Você diz quais conectores? Os conectores que eu vou conectar as entradas e as saídas ou os backplanes? Os backplane, do backplane ali. Não pode trabalhar com fornecedores diferentes
no mesmo CLP. Isso você, infelizmente, nós não conseguimos chegar a esse aprimoramento, né? Não dá para você, por exemplo, comprar um CLP da Siemens e se der um problema no bloco da entrada da Siemens, você vai lá e compra um da WEG. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai rodar de forma nenhuma, tá? Não vai funcionar. Então, se você estiver trabalhando com um CLP de um determinado fabricante, seja ele qual for, você vai precisar utilizar sempre, mesmo depois de reparado, ou então depois que você for necessitar trocar de módulo, vai precisar ser do mesmo fabricante. Entendi. Beleza? Matheus e Adiel, mais alguma questão? Matheus Lima? Então, professor, a vantagem do modular em relação ao compacto seria a fácil manutenção, né? Tem mais alguma vantagem? Você pode usar o modular, né, principalmente quando você tem necessidades de expansão, né? Se você vai fazer um projeto, se você vai iniciar um projeto, mas você tem a visibilidade de que aquele equipamento, aquela máquina do seu projeto, ela pode se expandir ao longo do tempo, né? Pode ter a necessidade de ter mais informações, ela pode crescer, aí é importante que você use um CLP onde você possa crescer também, né? Você possa fazer a modularidade, pode ir acrescentando módulos de tal forma que ele vai crescendo, inclusive com relação à memória, né? Você pode adquirir quantidades de memórias que podem satisfazer a sua expansão, né? Isso é importante quando você tem essa visibilidade. Ao passo que quando você, por exemplo, sabe que eu não vou ter uma expansão, eu não vou crescer com a minha máquina ela vai fazer aquilo, né? O meu equipamento vai fazer aquilo. O meu sistema também, eu estou limitado, né? Então aí você lança a mão do CLP compacto, né? Consequentemente, isso também é traduzido em custo-benefício. Claro, um CLP compacto ele tem um custo menor do que um CLP modular, né? Por razões, acho que bem óbvias, né? Então, tem esses detalhes. Uma coisa que você sempre tem que estar em mente é isso. Você tem previsão, visibilidade de que você vai expandir? Sim, tem. Então, de cara, eu aconselho a começar de cara com um CLP modular. Não precisa ter todos os módulos plenos, você pode ir fazendo isso ao longo do tempo, conforme o seu equipamento, a sua máquina também for se expandindo. Respondi? Sim, respondi. Bruno? Professor, tem a possibilidade de uma entrada corresponder às 2, 3, 4 saídas? Tem sim. O que comanda isso é o bloco lógica de controle, né? Ou seja, você pode ter... Normalmente o que acontece é o inverso, tá? Normalmente é o inverso. Você tem 2, 3, 4, 5 entradas e elas trabalhando entre si, fazendo uma lógica de funcionamento entre si, prevista no teu programa, elas vão acionar uma saída ou 2 saídas. Esse é o normal, mas nada impede que faça isso que você está sugerindo também. Posso ter uma entrada e associada a algumas saídas? Pode, mas nunca se esqueça que no meio do caminho, ou seja, o recheio do sanduíche, imagine que uma fatia de pão são as entradas, a outra fatia de pão são as saídas. Então tem um recheio aí no meio.
Quem é o recheio? O recheio é a lógica de controle, ou seja, o seu programa, a sua programação, aquilo que você vai desejar que seja feito, né? Aquilo que você vai desejar que seja feito. É isso que norteia o fato de eu ter entradas e saídas, né? O programa em si. Respondi? Obrigado. Mais alguém? Mais nenhuma manifestação no momento. Beleza. Vamos em frente, então. Deixa eu ver que horas são. 15 para as 8. Muito bem, então agora chegou o momento da gente retomar os blocos básicos, né? Só que agora a gente já falou dos principais, dos essenciais. Vamos falar um pouco dos blocos básicos acessórios, né? São acessórios, mas são muito importantes também, né? E o primeiro deles que a gente quer falar com vocês é o terminal de programação, né? O terminal de programação. Então, o terminal de programação, em linhas gerais, num conceito básico inicial, o que é? É onde eu elaboro o meu programa, né? O terminal de programação, ele serve basicamente para isso. Claro que ele tem outras características também, né? Eu posso criar o programa lá, normalmente eu posso testar o programa lá, ou seja, os testes todos necessários para ver se aquele programa está adequado àquilo que se espera, né? Depois de testado, funcionou? Funcionou. Ótimo, então eu carrego esse programa no meu CLP, né? Então, o terminal serve para isso também, para carregar o programa lá no CLP. E, claro, vamos supor que lá na frente, depois de algum tempo, algumas semanas, ou um período diferente de semanas, meses, tal, você queira fazer uma modificação, você queira fazer uma melhoria, né? Você queira fazer uma alteração, um upgrade. Então, você traz o programa de volta para o seu terminal e aí faz as modificações necessárias para atender a sua necessidade, né? Ou seja, faz as melhorias, faz os acertos, faz as modificações, testa de novo, né? É importante sempre lembrar de testar, nunca fique na confiança de que você fez vai dar certo, porque normalmente não dá certo, então você precisa testar, né? Testar e a partir daí, testou, funcionou, é o que eu quero, ótimo, carrega o programa de novo lá no seu CLP. E aí ele está pronto para trabalhar novamente. Uma outra etapa, você faz de novo esse mesmo processo. É o processo de download do programa e o upload do programa. Download e upload. Você muitas vezes vai ter que fazer isso, e para isso você vai usar o terminal de programação, tá? Beleza, a gente fez aqui uma síntese, um resumo de quais são os principais terminais de programação que a gente encontra aí no mercado, atrelado aos fornecedores, obviamente, né? Atrelado aos diversos fornecedores. Então, eu diria que a gente exagerou um pouco, né? Mas a gente exagerou para o bem, a gente não exagerou para o mal. Então, a gente incluiu aqui 3, mas na realidade poderiam ser traduzidos como 2, né? 2. Apesar de que hoje em dia, né? Hoje em dia é muito comum, não comum, ainda não está tão comum, mas é possível de vocês encontrarem, e encontram, terminal que está integrado ao CLP, né? O terminal já é integrado ao CLP, então você pode encontrar algum tipo de CLP dessa forma, né? Não os nacionais, mas os internacionais pode sim. Então, o primeiro tipo de CLP que a gente colocou aqui, ó, é o CLP que a gente chama de dedicado com display, CRT e teclado, tá? Display CRT. Display CRT, dona Baizé, não sei se todo mundo tem lembrança daqueles antigos tubos de televisão.
Não estamos falando agora dessas televisões atuais, né? Televisão de LED, nada disso. Estamos falando daqueles antigos, aqueles tubos. Aqueles tubos eram chamados de tubos CRT, né? Tubos de raios catódicos, né? Tubo de raios catódicos. Então, a gente ainda tem isso aí, tá, pessoal? A gente tem. Por isso que eu falei, a gente exagerou um pouco, mas é importante que vocês saibam que isso tem, né? Principalmente nas indústrias. A gente vai falar diversas vezes isso, a indústria, ela é conservadora, né? Ela não muda assim porque ela quer mudar. Se a coisa está funcionando, para que mudar, né? Se a coisa está funcionando, ela vai continuar utilizando os equipamentos até ele se desintegrar, tá? Então, existem muitos terminais desse tipo ainda nas indústrias por aí. Esse é um primeiro tipo. O outro tipo já é um tipo mais moderno, é o que a gente chama de portátil com display de cristal líquido, né? Aí sim, é um terminal que cabe na palma da mão da gente e a gente consegue programar os CLPs compactos, né? Normalmente, esse tipo de terminal ele é usado nos CLPs compactos. E, por último, o nosso bom e querido computador, né? O microcomputador, seja na versão desktop, seja na versão notebook, tanto faz, né? Vamos visualizar cada um deles, porque de falar assim é até difícil de ver, né? Então, esse é o terminal de vídeo com tubo CRT e teclado, né? O tubo CRT, a gente colocou aqui 2, né? Para vocês terem uma ideia, tem 2, né? Ou tem mais, tem outros fabricantes também, mas esses daqui foram as fotos que a gente conseguiu. Você vê aqui que ele tem um tubo CRT, né? A dimensão, a profundidade, né? Para poder ter o tubo CRT lá dentro do frame, né? Então, tem o teclado, onde você cria o seu programa, gera o seu programa, né? A mesma coisa com esse daqui, né? Ou seja, um terminal desse tipo, parece uma mala de viagem, né? Daquelas malas antigas, né? Que a gente utilizava para viajar. Então, está aqui o tubo CRT, o teclado. Esse daqui ainda tomou alguns cuidados, colocou um teclado de membrana, né, para que nada pudesse acontecer aqui se alguém deixar cair um líquido no teclado, água, café, suco, seja o que for. Então, ele tomou esse cuidado. Esse aqui nem isso fez. Então, na realidade, é assim e ainda é assim em alguns casos, né? Claro, não tem profusão, mas em alguns casos, algumas empresas trabalham com isso, sim. Então, um tubo de raios catódicos, juntamente com um teclado, e, claro, ele faz a função de terminal de programação. Detalhe, você cria o programa, eventualmente você testa o programa, acabou, você fecha isso, põe debaixo da mesa e vai utilizar lá na outra oportunidade, quando você tiver que fazer alguma alteração. Ou seja, ele só faz isso, ele é dedicado, né? Ele é dedicado, ele só faz isso. Não dá para rodar uma planilha Excel aqui, não dá para rodar um documento no Word, não dá para fazer nada disso. Ele é dedicado, né? E custava uma bala, né? Custava caro para caramba. Por quê? A gente estava no começo e os fabricantes eram muito espertos, né? Queriam ganhar dinheiro para caramba. Então, um terminal desse custava bem caro, tá? Então, esse é o primeiro deles, né? Não diria que é o mais usual. Não, eu estou mostrando aqui só para que, se vocês cruzarem com um, não desmaiem, né? O outro é esse aqui, um portátil, né? Esse aqui é um portátil, ele cabe na palma da sua mão. A fotografia não ficou feliz, porque talvez não dê a ideia de que esse terminal caiba na palma da sua mão, mas ele parece uma calculadora, né? Uma calculadora maior, um celular maior, né? Onde ele tem aqui o teclado, as teclas, e você vai criando o seu programa aqui, né?
esse é um modelo, esse é outro modelo. Tem aqui de novo o teclado, você vai criando, vai digitando as suas instruções do seu programa. Esse ainda tem uma outra característica de poder utilizar uma memória do tipo flash, né? Desse tipo de memória aqui, onde você encaixa aqui e pode gravar o seu programa na sua memória. Para que serve isso? Eventualmente você pode ter na sua empresa algumas máquinas que funcionam de forma igual e que tenham CLPs. Então, os CLPs teriam a mesma programação. Então, você pode fazer um programa só, testar e depois carregar individualmente cada CLP através do programa que vai estar gravado aqui na memória, né? E como é que funciona isso? Sempre funciona dessa forma, né? O CLP está aqui, né? O compacto, né? Ninguém nem pensa em programar um CLP modular com um desses aqui, porque seria um trabalho bastante grande, né? Vocês vão ver quando a gente estiver falando sobre linguagens de programação, né? Então, todo mundo que programa isso aqui, que usa esse tipo de terminal portátil, usa com CLPs compactos. Então, você conecta, faz uma conexão via cabo, normalmente um cabo dedicado, né, que é fornecido junto com o equipamento e o programador, o terminal de programação, e aí você faz o download e o upload do seu programa que você vai criar no terminal, tá? E por último, o nosso microcomputador, né? O nosso microcomputador, que todo mundo conhece, não precisamos nem ficar perdendo muito tempo, na sua versão desktop ou na sua versão notebook, né? Precisamos atualizar um pouco essas fotos, porque são muito antigas, né? Mas todo mundo sabe do que nós estamos falando. Então, hoje é muito comum, bastante comum, o fornecedor que te fornece um CLP, ele te fornece também o programa, né? O software onde você vai programar o seu CLP e onde você vai testar o seu CLP. Então, aí você instala esse software no seu computador, né? Instala nele, e a partir daí você tem a condição de criar o seu programa, né? Criar a programação através de instruções que você vai utilizar para que o programa satisfaça aquilo que você quer, satisfaça o descritivo de funcionalidade, né? O descritivo de função. Então, esse é muito usado, bastante utilizado, eu diria que hoje em dia é o mais utilizado, principalmente quando se fala de CLPs de médio, né? E de grande porte, vamos chamar assim, de médio e grande porte, você utiliza basicamente esse tipo de terminal de programação, tá? Dou uma parada aqui para ver se tem alguma dúvida. Daqui nenhum comentário. Nenhum comentário. Muito bom. Bom, terminal de programação, falamos do terminal, já podemos agora mostrar uma outra visão dos blocos básicos, uma visão mais prática, né? Mais prática, onde a gente não ficou só com o desenho de um bloco, mas aqui colocamos um CLP, de fato, uma foto de um CLP, né? Onde eu tenho aqui as minhas entradas aqui na parte de cima, né? As minhas entradas. Então, tenho aqui, por exemplo, as minhas entradas digitais, né? Entradas digitais, exemplificadas aqui por exemplo, botoeiras, chaves seletoras e assim por diante. Tenho chaves de fim de curso, né? Que vão ser conectadas nas minhas entradas digitais. E aqui, vizinhos, a gente tem as nossas entradas analógicas, né? Sensores que medem continuamente uma variável, né? Então, por exemplo, um sensor de nível que está instalado lá, por exemplo, num tanque, num reservatório,
e ele continuamente está medindo o nível, né? E ao medir continuamente o nível, ele vai mandar um sinal analógico. A mesma coisa para um sensor de temperatura, que pode estar instalado lá num forno, né? numa parte da máquina que tem que ser monitorada a temperatura daquela parte. Então, tenho lá um sensor de temperatura também, que continuamente está monitorando a temperatura e está mandando esse sinal analógico aqui para o CLP. Né? Lá do outro lado, as saídas, né? As saídas, né? Olhando aqui do outro lado, as saídas. Tenho também as minhas saídas digitais, né? As minhas saídas digitais, que vão ser responsáveis por mandar informações, por mandar alterações, por informar aos atuadores o que é que foi decidido no meu programa, né? Então, por exemplo, as minhas saídas digitais podem ser exemplificadas aqui pelas sinalizações, né? LEDs, lâmpadas e assim por diante, bobinas de relés, né? Bobinas de relés. Eu quero ligar, eu quero desligar um determinado relé, eu quero acionar um alarme, uma sinalização. Então, eu vou utilizar as minhas saídas digitais. E da mesma forma, no canto aqui esquerdo, as minhas saídas analógicas, né? Então, como exemplo, a gente tem lá a nossa válvula, né? Uma válvula proporcional, que pode se posicionar em qualquer posição mediante a informação que o CLP passa para ela, né? Se o CLP passa para ela, eu quero que você fique 30% aberta. Então, ela vai se posicionar e vai ficar 30% aberta para poder passar a vazão do fluido que eu estou mandando aqui, né? Da mesma forma, eu tenho também sinais analógicos para parametrizar os meus conversores de frequência. Muita gente conhece como inversor de frequência, conversor de frequência, por exemplo, mandar um sinal de velocidade, de referência de velocidade para girar um motor. Meu motor está girando a 1.200, eu quero que ele gere a 1.800, então eu mando um sinal de referência para o inversor de tal forma que vai aumentar a velocidade do meu motor, né? E falando um pouquinho disso que a gente falou agora, né? Os terminais de programação, que hoje são mais utilizados os computadores como terminal de programação, e em alguns casos, como eu mencionei, né? Eles podem ser programados até através de interfaces homem-máquina, IHM, né? Que pode estar embutida ou não no CLP, né? Que pode estar fazendo parte do CLP ou não, né? Então, fazendo essa programação aí, tá? Então, essa é uma visão um pouquinho mais prática daquilo que a gente está chamando de blocos básicos. Alguma pergunta? Aqui não vejo nenhuma questão. Nenhuma questão aqui, mestre. Vamos em frente. Então, para finalizar, né, vamos falar um pouquinho das nossas fontes de alimentação, né? A gente colocou até uma foto aqui de uma fonte de alimentação de um CLP da GE Fanuc, né? Então já falamos de Allen Bradley, já falamos de Siemens, estamos falando de GE Fanuc, vamos falar de CLPs altos, vamos falar de CLPs da Schneider e assim por diante. Temos vários fornecedores. Então, a fonte de alimentação, não precisamos nem ficar perdendo muito tempo, mas a fonte de alimentação é responsável pelo suprimento de energia para o CLP e desempenha um papel importante na operação do mesmo. Além de fornecer todos os níveis de tensão para a alimentação da CPU e dos módulos de I/O, né? Ou seja, a gente sabe que a CPU é um processador, né?
processador trabalha com níveis de tensão de mais 12, menos 12, memórias mais 5, menos 5 volts. Tudo isso vem da onde? Tudo isso vem da fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação que ela é responsável por isso. Além disso, ela também vai ser responsável por alimentar as entradas e as saídas, né? As entradas, sejam elas digitais, as saídas, sejam elas digitais ou analógicas, né? Entradas analógicas também. E, além disso, funciona como um dispositivo de proteção, ou seja, vamos supor lá que deu um piripaco qualquer, deu um surto qualquer na alimentação da fábrica, né? A fonte ela está lá também para fazer esse papel, proteger o CLP e não provocar aí a queima total dele, porque, obviamente, ninguém quer isso, porque, na realidade, o CLP ele está lá fazendo uma função importante, está controlando, né, algumas máquinas, alguns equipamentos e alguns sistemas, e se por acaso ele tiver uma parada do tipo assim, isso pode causar sérios problemas, né, sérios problemas, inclusive para o bolso, né, financeiramente. Então, a fonte ela também tem essa funcionalidade, serve como um dispositivo de proteção, uma espécie de uma barreira com relação à alimentação que chega ao CLP, né? Chega através da fonte, né? Bom, quais seriam, então, essas funções básicas? A gente até já escreveu alguma coisa aqui, mas não custa nada falar. Então, em primeiro lugar, ela vai adequar a alimentação geral da fábrica para os níveis de alimentação da minha CPU, dos meus módulos de entrada e saída, das minhas memórias, né? Ela tem que fazer isso. Então, ela tem que servir fazer esse tipo de interface, interfacear com a tensão de alimentação que ela está recebendo com os níveis de tensão necessários para o CLP funcionar, né? Um outro detalhe importante, muito importante, que vai ficar mais claro na nossa aula de memórias, né? Conforme eu prometi para um colega aí, logo no início da aula, é com relação a esse segundo item, né? Esse segundo item, ele fala de um assunto muito importante. O assunto diz respeito à memória, ou seja, um tipo de memória que é muito usado no CLP, hoje em dia estão se tentando alternativas, mas muito usado no CLP é a memória RAM, né? A memória randômica, né? Random Access Memory, RAM, ou seja, é uma memória de acesso aleatório, né? Eu posso acessar a qualquer instante essa memória, ela vai estar sempre disponível para mim, porém com um grave defeito. O grave defeito é que ela é uma memória volátil. O que significa ser uma memória volátil? Significa que se eu perder a tensão de alimentação dela, ela zera todas as informações, ou seja, ela perde todas as informações que ela tem memorizado, né? Então, esse é um grave problema. Mas por que então continuo utilizando? Continuo utilizando devido à sua flexibilidade e à sua rapidez. Ela é muito rápida. Você acessa e você escreve, e você traz para você, copia dados de uma forma muito rápida, né? Bom, e como é que a gente contorna isso? Muito bem, os fabricantes, então, acharam por bem, né, prever um dispositivo adicional. E qual é esse dispositivo? Uma bateria, né? Uma bateria. Ou seja, se por acaso a tensão principal falhar, ele tem uma bateria, o CLP tem uma bateria. É claro que essa bateria não tem uma duração infinita, né? Não é infinito, ela tem uma duração, e durante esse período a bateria faz com que os dados da sua memória RAM fiquem preservados, né?
não sejam zerados. Então, a sua obrigação como técnico é, em primeiro lugar, estar sempre atento à bateria para ver se ela está carregada. Se por acaso precisar dela, ela vai estar lá funcionando, né? Se não tiver, precisa de forma rápida, ligeira, trocar essa bateria, substituir, fazer uma manutenção para que a bateria esteja sempre bem, esteja pronta para ser utilizada, né? Então, quem mantém essa carga da bateria? A fonte, né? A fonte ela fica alimentando essa bateria o tempo todo, né? E a bateria, se tiver em boas condições, ela vai estar carregada. Se ela não tiver em boas condições, você tem que substituí-la, né? E aí tem que tomar esse cuidado, ou seja, o CLP tem esse detalhe, tá? Além dessa função, ela tem uma outra função que diz respeito ao relógio, né? Hoje é muito comum utilizar CLPs e normalmente a gente tem 2 turnos, 3 turnos de trabalho, né? Hoje 3 turnos nem está muito viável, mas tem 2 turnos de trabalho. Então, aquilo que acontece num turno, é importante que o operador do outro turno tenha conhecimento. Então, é muito importante que a gente, hoje em dia, tenha a necessidade de ter informações do outro turno. Então, por exemplo, eu tenho lá sistemas de supervisão que podem informar, olha, às 8h42 e ocorreu um alarme, né? E esse alarme foi, o operador tomou conhecimento e fez as determinadas ações. Puta, mas como é que eu sei que isso foi às 8h52? Porque eu tenho que ter um relógio, e esse relógio tem que estar num tempo adequado, um tempo real, né? Para isso eu preciso de uma fonte de alimentação, né? Quem é essa fonte de alimentação? A nossa, né? A nossa fornece alimentação para esses relógios do CLP em tempo real. Então, o CLP trabalha com um relógio que sabe exatamente qual é o momento em que ocorreu determinado evento, né? Ocorreu um determinado evento, e se, obviamente, alguém tomou alguma ação com esse evento, né? Porque também tem isso, né? Pode ocorrer evento e a pessoa dá de ombros, né? Aí complicou. Né? Mas é isso. Então, as funções, a bateria também tem isso. E, por último, a gente já citou isso, né? A fonte também fornece tensão para alimentar as entradas e as saídas dos nossos CLPs, né? A alimentação das entradas e saídas. Normalmente, essas entradas, hoje, de acordo com a norma brasileira, o ideal é que essas entradas sejam em 12 ou 24 volts, né? De tal forma que não tenha nenhum problema com relação ao ser humano, né? Então, essas alimentações são feitas pela fonte de alimentação. Tá? Alguma pergunta? Nenhuma requisição aqui, mestre. Será que eles estão vivos? Boa pergunta. Vocês estão vivos ainda? Levanta a mão quem está vivo, por favor. Vamos. Sim, professor. Vamos ver, dos 20 participantes, quantos estão Professor. vivos? Online aqui, professor. Oi? Online. Aí, ó. Beleza. 9 Professor. acusaram estarem vivos, os demais eu não sei já. Professor, Diga lá. a bateria serve só para se caso a fonte de alimentação falhar, né? Que acontece muitas vezes numa área fabril. Não confunda a bateria do CLP com esse tipo de sistemas do tipo no break, tá? Ela vai segurar o quê? O calendário do CLP e algumas vezes, dependendo do tipo de status de memória, o estado que aquela saída estava, se a saída estava ligada ou desligada, tá? É a única função. Essa bateria interna ela serve para isso.
Ok? E é fácil de trocar ela na fonte de alimentação? Então, essa bateria normalmente ela não está na fonte, ela está no conjunto da CPU. Tá? E sim, ela tem que ter fácil acesso. Por quê? Porque você troca ela, o que a gente chama de troca quente. Quando você faz uma troca quente, o que você faz? Você troca a bateria com o equipamento ligado. Por que você vai trocar a bateria com o equipamento ligado? Para que você não corra o risco exatamente de perder o programa. No momento que ele está energizado com a fonte, é o momento que você pode tirar a bateria antiga e colocar uma bateria nova. Tá? Isso é o que a gente chama de troca a quente. Então, para que você faça isso, né, de forma rápida, eficiente, sem alterar o processo, tem que ser realmente uma forma fácil. A bateria é de quantos volts, professor? Oi? A bateria é de quantos volts? Ah, cara, tem de 3, tem de 9, cada fabricante usa um padrão. Mas é só uma que vai, no caso, internamente. Eu já vi sistemas, por exemplo, o sistema da GE Fanuc. Antes de você remover a antiga, ele tem um espaço vago para você colocar a nova. Então, nem o risco de cair energia durante a troca você corre o risco. Então, você põe a nova primeiro, depois você remove a antiga. E dessa forma, você fica 100% do tempo com a memória energizada. Ela é aquele estilo de bateria selada que vem dentro, professor? Não, são baterias pequenas, são baterias... Ela, no caso? Ah, cara, cada fabricante tem não existe uma regra, entendeu? Se o fabricante tem ali o sistema de recarga da fonte para níquel-cádmio, é bateria de níquel-cádmio. Se é lítio, é lítio. Né? Cada uma trabalha de um jeito. Ok. Né? Esse material Veja tá bem, esse nosso formato de curso, novamente, né? Ele almeja a disponibilização de informações para todo e qualquer fabricante. Então, não convém a gente falar um ou outro, é isso ou é aquilo. Né? Fabricantes que utilizam memórias do tipo RAM possuem uma bateria para garantir que o programa não se perca. Esse material da aula de hoje, professor, tá, o slide que ele está postando, que o professor mostrou agora, está no arquivo aí, na postagem? Será disponibilizado na data de hoje, junto com o vídeo que está sendo gravado. Ah, ainda vai ser disponibilizado ainda, né? Na realidade, já foi disponibilizado, né, Luiz? Não, esse aqui é aula 2, né? Já foi disponibilizado na terça-feira, o Jordão. É porque eu abri ele e não está aparecendo para mim as fotos, não sei porque se meu computador tá lento, né? Eu vou checar a versão que está mim, disponibilizada. talvez... Se houver uma questão de versão, a gente volta a falar. Tá, eu vou dar uma olhada com carinha aqui, porque acho que... não está aparecendo no slide para mim aqui. Está aparecendo só o conteúdo mesmo. Tá bom, a gente checa antes de confirmar isso para vocês. E, o professor, retomando, se caso a fonte de alimentação parar e a bateria também falhar e a memória se perder, não tem de jeito nenhum como recuperar o programa? Ou tem algum jeito? Por isso que a recomendação é que, independente dessas duas situações, você sempre tenha o backup do programa dentro de casa. Dentro de casa, dentro da empresa, dentro do teu departamento de engenharia. Tá? Então, sempre que você tiver um processo desse tipo, cara, tenha um backup em mídia física, num CD, num disquete, num pendrive, em mais de um lugar, no servidor da diretoria, porque a hora que para, o pessoal não quer saber onde é que está, né? Só quer saber o seguinte, por que não restauraram ainda? Então, é recomendado sim, né, que haja um controle de versões, um controle de projetos, né, e programas muito bem documentado. Em algumas empresas tem a rotina, inclusive, de manter isso impresso. Porque se em algum momento eu tiver que trocar o modelo do CLP, né, o fabricante, eu tenho como projetar de novo, como programar de novo um CLP de outra marca. Tá? Então, recomenda-se que se tenha 2, 3, 5 backups aí para que esse tipo de problema não ocorra. Ok, Enzo?
Entendi, professor. Valeu. Tem aqui o Gabriel e o Guilherme ainda com a mão levantada? Diga. Ou é só para falar que estava vivo? Guilherme? Acho que é isso, né, mestre? É, isso aí. Daí nós voltamos aqui para fechar, né? Para fechar o assunto. Voltamos de novo com o nosso diagrama de blocos básicos, ou seja, o que deu origem a toda essa conversa nossa, né? Só que agora a gente aproveitou aí e foi anexando algumas fotinhos, né? Para que todo mundo tenha ainda essa familiaridade, né? Como nós estamos nessas aulas remotas, a gente tem recebido muita reclamação que todo mundo quer ninar o CLP, né? Quer embalar, quer pegar ele no colo. Então ainda não dá para fazer isso, mas pelo menos dá para ter uma visibilidade aqui, né? Do que é cada coisa que a gente está falando, né? Bloco lógica de controle, ou seja, inclui ali a CPU mais as memórias, bloco das entradas, né? Que podem ser digitais, analógicos, bloco das saídas, né? Que podem ser também digitais e analógicas, a nossa fonte de alimentação e, por último, o nosso terminal de programação, né? É importante, talvez, chamar a atenção agora, né, que vocês estão vendo essas flechas amarelas aqui no nosso material. Essas flechas amarelas, elas têm um significado importante, ou seja, é o caminho da informação dentro do CLP, né? Então, por exemplo, a informação chega nas entradas e, ao chegar nas entradas, elas são enviadas para a CPU, né? E é aqui que é feito o processamento da informação, né? E para fazer esse processamento da informação, a CPU vai buscar informações lá nas memórias, vai trazer informações de lá das memórias, vai utilizar isso tudo mais o programa que foi criado, para quê? Para tomar algumas decisões. E essas decisões, elas estão mostradas aqui nessa outra flecha, ou seja, essas decisões, elas são enviadas às minhas saídas, né? Decisões que podem ser digitais, podem ser analógicas, mas elas são enviadas às saídas, tá? E, por último, o terminal de programação, né, que tem essa flecha em duplo sentido aqui, né? Então, eu posso fazer o download do meu programa lá na minha CPU e posso fazer o upload do meu programa. Isso, claro, quando eu tiver toda a certeza de que o programa que eu fiz, que eu executei, ele é funcional e já foi totalmente esmiuçado, né? Senão fica complicado. Então, por isso que a gente voltou a mostrar esse slide para vocês aí, né? Então, só lembrando que tudo isso que a gente está falando, né? Tudo, sem exceção, ele serve para qualquer porte do CLP, né? Seja ele de pequeno porte, compacto, seja ele de médio porte, né? De uma versão mais modular, ou de grande porte, né? Como, por exemplo, esse último que a gente está mostrando aqui no canto direito, o CLP já de grande porte, com vários sinais de entradas, vários sinais de saída, comunicações diversas, né? E assim por diante. Então, além do porte, também a gente se refere ao fabricante. Então, por exemplo, aqui temos um fabricante nacional, né? A Altus é um CLP da indústria brasileira, né? O outro aqui é Allen Bradley, né? Rockwell, ou seja, tudo que nós falamos está servindo para tudo isso. E esse aqui já é um CLP de grande porte, de uma Siemens ou qualquer fabricante que equivalha a esses daqui. Mas tudo isso serve para todos eles, tá? Serve para todos eles.
Então, aqui finaliza a nossa aula número 2, né, que a gente acabou fazendo em 2 etapas, né? A etapa primeira na semana passada e a última etapa que nós finalizamos nesse instante aqui. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Não Vai vejo. postar o Forms hoje? Sim, a ideia é que hoje a gente tem aí o formulário valendo a presença da aula de hoje e valendo a presença da aula de terça-feira. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Senão eu já fecho a gravação aqui para poder iniciar a postagem. Ok, então. Estou finalizando a gravação, Pra mim, mestre.